sejam muito bem-vindos ao BiomaCast, o podcast feito especialmente para você, produtor rural, com muito conteúdo sobre pecuária de leite, pecuária de corte, agricultura, gestão de pessoas, de processos. Muito obrigada por nos acompanhar. E hoje eu falo com o Vinícius Gomides, ele que é CEO da Bioma, vai falar para a gente um pouco sobre essa consultoria. Muito obrigada, Vinícius, por participar com a gente. Queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né, junto aos produtores rurais. Obrigado pela oportunidade de poder falar com vocês e obrigado a quem está nos ouvindo, nos assistindo, enfim, tomara que seja uma conversa proveitosa, né? Com certeza. Bom, vai ser. A Bioma tem como premissa levar um conteúdo amplo para evoluir o produtor em frentes diferentes, né? Por exemplo, quando a gente coloca um técnico na fazenda para desenhar os desafios daquela fazenda, para desenhar as dores daquela fazenda, onde aquela fazenda tem pontos de evolução a serem construídos no tempo, de certa forma, você está mapeando um processo que drena margem, que drena a capacidade de construção de riqueza naquela fazenda, e isso aumenta o risco da operação do produtor, né? Quem está lendo esse risco, ou às vezes inclusive desconhece esse risco, é todo o mercado financeiro que provê a fazenda ou provê o produtor de uma matéria-prima que é comum a qualquer projeto, absolutamente qualquer projeto, que é recurso financeiro, né? Dinheiro é uma matéria-prima como outra qualquer. E ela é precificada de maneiras diferentes, para riscos diferentes, para atividades diferentes. O custo de captação dos Estados Unidos, por exemplo, enquanto país que ele drena, ele demanda muito capital do mundo todo, é muito menor do que o custo de captação do Brasil, por exemplo, que aos olhos do investidor entrega mais risco que os Estados Unidos, por exemplo. E aí a gente inclusive se baliza quanto a gente está pagando sobre o custo de capital do governo americano. Se a gente trouxer para o micro e para as nossas atividades, há fazendas que captam recurso financeiro enquanto matéria-prima para chegar lá e construir, né? Pega o dinheiro, transforma em vaca, pega o dinheiro, transforma em soja, pega o dinheiro, transforma em milho, em ordenha, em compost, enfim, né? E isso tudo, conjugado e muito bem gerido, faz com que esse recurso que entra na fazenda, por exemplo, o produtor que capta 1 milhão, consiga transformar isso em 2, 3, 4 milhões no tempo. Quando ele constrói essa riqueza, ele paga para o investidor a remuneração que ele esperava quando apostou naquele produtor, apostou naquela atividade e emprestou o recurso dele para ele poder investir, paga a si mesmo, né? Ele devolve o capital para a atividade e constrói um lucro, né? E esse lucro paga, enfim, né? Faz crescer as comunidades onde o leite está, e o leite está em quase todos os municípios brasileiros, né? Então, a Bioma tem uma visão muito ampla da nossa responsabilidade, que é desde a construção de um plano de gestão do rebanho, do manejo reprodutivo, do plano nutricional, do plano de compras, até como a gente vai captar o recurso, e se possível, inclusive o recurso emprestado pela própria empresa, investido pela própria empresa, ou seja, a gente coloca o nosso capital junto com o produtor para que ele possa transformar isso tudo em riqueza para si e para os outros, né? Nos entrega para a comunidade uma matéria-prima de altíssimo valor biológico, que é o leite, um produto excepcional para nós enquanto espécie, né? Consumir, enquanto os seres humanos consomem bastante leite, a gente tem isso como um ingrediente, primeiro ingrediente que a gente come desde quando a gente nasce é leite, todos nós enquanto espécie, né? E segue tomando leite ao longo da nossa vida, que não é problema nenhum, né? Absolutamente nenhum. Tem um monte de gente que diz o contrário, mas há quantos milhares de anos nós enquanto espécie consumimos leite, crescemos consumindo leite, faz parte da nossa nutrição há tanto tempo, e isso tem que ser revisto, né? Então, acho que a gente tenta cuidar da relação do produtor com o mercado financeiro, da relação do produtor com as vacas, da relação do produtor com o meio ambiente, da relação do produtor com a comunidade que oferece matéria-prima para essa fazenda produzir mais, com mais eficiência, e a gente tenta colocar isso tudo dentro de uma embalagem, né, que coloca o produtor na rota da lucratividade, que coloca o produtor na rota do crescimento. E lucro, eu acho que é
que é o que todos devemos perseguir enquanto atividade econômica, porque uma vez que a gente encontra com lucro, todo o resto da cadeia se resolve, todo o resto da cadeia encontra espaço para se resolver. Os mais diversos desafios que vão se apresentando no tempo, eles podem ser resolvidos com a cadeia lucrativa. Quando a cadeia não constrói lucro, todo e qualquer desafio que vem, e sempre virão desafios novos, né, nas atividades industriais, como toda e qualquer atividade produtiva, a dificuldade de resolver os problemas fica maior. Então, acho que, para resumir, né, a Bioma tem uma visão ampla, tem uma visão 360 do produtor. Ela tem capacidade de intervir em frentes com muita eficiência, em frentes diferentes, com o fim de entregar lucro, né? E aí, com o lucro, né, junto ao produtor produzindo riqueza, acho que a gente sabe empregar bem isso na construção de um negócio sólido, saudável, sustentável, que leva adiante aquele empreendimento que nos nutre, né, há tanto tempo. Certo. Vinícius, e como vocês chegaram a essa fórmula, né? Foi ouvindo as dores dos produtores? Como é que vocês chegaram à Bioma com essas frentes todas? Como foi esse processo? Certamente, uma base boa é uma disciplina em relação a foco, né? Tem empresas que são hiperfocadas e constroem exatamente uma coisa, não olha para o lado, e se não se permite olhar para o lado, porque ela tem uma disciplina de execução em um ponto só e segue naquilo. Isso é ótimo para a maioria das empresas, mas não é uma única possibilidade de se empreender. Já outros, eu acho que como nós, que a gente tenta enxergar amplo, enxergar o todo. E aí o desafio é você ter as pessoas certas nas áreas certas, tendo o melhor recurso humano possível para cada área, para que você possa ter força igualmente equivalente, né, e nivelada, para entregar um conjunto de soluções equilibrados aos nossos clientes, que a gente tenta perseguir excelência em tudo, né, em tudo que a gente faz. Mas é óbvio que há coisas que nós somos melhores e há outras coisas que nós não somos tão bons assim, mas está perseguindo para que sejamos, né? Essa perseguição é importante. Ou seja, como a gente buscou esse ponto de atendimento ao produtor, né, esse ponto de contato com o nosso cliente tão amplo, talvez por indisciplina em relação a um foco restrito. Eu trabalho no agro há 20 anos e comecei no agro vendendo farelo de soja para uma multinacional americana, eu tive um privilégio. O melhor do que aprender a vender farelo de soja foi conhecer empreendedores, e empreendedores em cadeias proteicas diferentes. Foi sensacional, conheci gente muito diferente, com muita capacidade de realização, e aquilo me encantava, mais do que vender em si, né? Conhecer empreendedor me encantava. Então, acho que fui pegando um pouco de cada um do que eu pude conviver e olhando de uma forma ampla a cadeia de valor, né? E aí eu acho que eu tive muita sorte de poder trazer comigo o Conrado, que foi o primeiro sócio lá do começo, quando a gente começou a Germinar, há quase 14 anos atrás. E desde então a gente vem empreendendo, sempre enxergando um pouquinho depois do morro, entende? A gente sempre tenta enxergar um pouquinho além. Nesse exato momento o Conrado está cuidando da exportação de proteína vegetal lá para o mercado asiático, de buscar clientes na Ásia, e isso é enxergar um pouco depois do morro, porque o problema não está agora. A super oferta de proteína vegetal só está começando. O Brasil ainda vai concentrar muito mais proteína vegetal, então você já tem que olhar lá na frente, 10 anos, 3 anos, 5 anos à frente, para saber como que eu vou estar posicionado lá. Então isso é uma característica muito nossa, né, dos nossos empreendimentos, de enxergar um pouco além, né? E aí no tempo, quando a gente foi construir a Bioma e tentar encurtar o caminho do crédito entre o produtor e a indústria, enquanto primeiro momento a indústria fornecedora de matérias-primas como um todo, a gente olhou e falou assim, bom, qual é o nosso braço de decisão de entendimento de risco de crédito? Qual é o nosso braço de decisão do entendimento de conceituação de crédito? Como que a gente vai conceituar o nosso cliente para buscar crédito junto à indústria, para que ele possa comprar as matérias-primas e transformar as matérias-primas em leite, ovos, carne, enfim. A gente foi olhar e assim, poxa, a gente tem um braço de consultoria de mercado que é muito relevante,
que dá para o produtor a visão de como está o comportamento do preço da soja no tempo, o comportamento do preço do milho no tempo. Ótimo. Mas enquanto visão consultiva, ela é restrita a um pedaço do negócio do produtor. E o negócio do produtor é sempre algo muito amplo, né? Ele é o produtor de proteínas animais, ele é um transformador de proteína vegetal em proteína animal. E aí, entre isso, há dois ativos biológicos vivos, a planta e o animal em si, né? Então tem que saber lidar com um monte de coisas, com a relação do clima, com a biologia, com os desafios sanitários, com os desafios de mercado. Um produtor tem que ter muita capacidade técnica para produzir comida de uma maneira sustentável e lucrativa. Muita capacidade técnica. E a gente foi lá para o lado e falou, bom, onde que está o conhecimento técnico da pecuária leiteira? Então, estão nas consultorias, né? Tem algumas consultorias que prestam um serviço excepcional aos produtores, levando conhecimento técnico para o campo. E fazendo esse conhecimento técnico chegar no campo e virar rotina de produção, virar um conceito produtivo. E aí a gente se encantou pelo setor, achou que, poxa, ali tinha uma profundidade muito grande do entendimento de cadeia, né, de valor, e a Bioma buscou a aquisição dessas empresas, né? Então a gente adquiriu 2 empresas de consultoria técnica do Alto Paranaíba que são excepcionais, que têm uma carteira de clientes excepcional, que têm um conhecimento hiper profundo. Pô, como que a gente faz mais para o nosso cliente? Então agora a gente tem uma visão de mercado profunda de grãos, né, que é a base do custo da proteína animal, e a gente tem um entendimento biológico da relação da produção, dos riscos sanitários, da capacidade produtiva, da agregação de valor nas boas e melhores práticas produtivas nas fazendas, como isso incorpora riqueza para as famílias que fazem leite todos os dias. E nessa hora a gente falou assim, pô, beleza, né? A gente está aumentando nossa visão. E aí que veio a ideia de juntar tudo isso dentro de um negócio e construir uma consultoria muito profunda, uma consultoria que tem um entendimento de cadeia muito profundo, uma consultoria que tem um entendimento das dores do produtor muito profunda e uma fazedoria de soluções, né? Enquanto consultoria a gente recomenda, mas dentro da Bioma hoje a gente tem também a capacidade de fazer, de construir junto com o produtor a solução. O crédito é uma delas, e vai uma série de outras ferramentas que a gente foi desenvolvendo. Então, veio daí, né? De querer ser profundo, de querer entender profundamente a cadeia, foi onde a gente construiu a ideia de ter o ecossistema Bioma que a gente tem hoje. Vinícius, eu queria que você falasse também sobre cada uma dessas frentes de trabalho. Tem a Bioma Investimentos, a Bioma Tech, a Bioma Consultoria, como é que funciona? Acho que assim, no fim, como a gente constrói ferramentas suficientemente relevantes para, de fato, a gente fazer a diferença no nosso cliente. De fato, a gente ser relevante na história do nosso cliente, né? E aí, para isso, a gente foi construindo algumas ferramentas, incorporando outras, comprando algumas e tal, para que a gente tivesse uma infraestrutura de atendimento muito ampla, né? Por exemplo, como eu disse, que produzir proteína animal para qualquer cadeia proteica, né, é extremamente complexo, porque a pessoa tem que dominar muitas áreas do conhecimento, muitas. Quando um técnico vai até a fazenda e deixa uma lista de, tipo, para casa, quando a gente era menino, sabe, de coisas a serem feitas pelo produtor, e essa lista fica com a fazenda, ele olha para aquilo e fala, beleza, e agora, como é que eu faço esse tanto de coisa? É um trabalho consultivo de baixa conexão na execução, certo? Então imagina que eu chego lá e falo para o produtor, olha, seu problema é o custo de nutrição. O senhor está pagando muito caro no farelo de soja, o senhor está pagando muito caro no milho, o senhor está pagando muito caro no DDGS, por exemplo. Ou você não está incluindo uma matéria-prima que é viável para a sua fazenda por desconhecimento. Então, por favor, inclua essa matéria-prima, ou essa enzima, ou esse aminoácido, enfim, dentro da sua dieta. Ele olha para o lado e fala, beleza, o doutor falou para eu fazer isso, mas e aí, como é que eu faço? Como que amanhã eu transformo essa recomendação numa execução, num plano de execução prática, né? Fica distante, fica realmente bem distante. E lá atrás, alguns anos atrás, as fazendas tinham muita mão de obra disponível, né? Não era um apagão de mão de obra como a gente está vivendo hoje, que ele poderia olhar para o lado e falar, beleza, eu não sei exatamente como fazer, mas eu tenho recurso humano próximo,
ou eu tenho pessoas que consigam fazer por mim ou comigo essas mais diversas tarefas, né? Bom, o tempo passou, as cidades cresceram, o apelo da urbanização tem sido cada vez mais relevante, ou seja, o campo disputa a mão de obra com as cidades de uma disparidade de força grande, né? Esse desafio leva a que as fazendas hoje elas precisam saber fazer mais com menos recursos humanos, com uma mão de obra que também não está no nível de qualificação que as fazendas precisam, porque também os desafios técnicos foram subindo, né? Ele olha para o lado e fala, bom, beleza, eu sei o que fazer, mas quem está do meu lado para me ajudar a executar? Onde está a mão de obra? Onde está a pessoa, um ser humano que consegue pegar aquela lista de recomendação e de fato transformar aquilo na execução que gera riqueza, que gera lucro? E acho que aí nessa hora a gente veio incorporando os nossos outros serviços, a tecnologia para poder diminuir os pontos de contato e aumentar a digitalização da relação para ter um entendimento mais profundo e mais dinâmico. E aí a Bioma tem a sua própria software house, assim, a gente constrói os nossos softwares aqui, a gente tem uma série de programadores super capazes e que entendem o agro, que desenvolvem soluções mais diversas e em um tempo muito curto, né, para aumentar a infraestrutura da nossa consultoria. A gente montou uma operação de trading para, uma vez que o nosso técnico vai lá e recomenda que ele precisa rever o custo, é sempre para menos, né? Ninguém chega lá, você tem que rever o seu custo para mais, jamais, é para menos. E há eficiências a serem capturadas. Então a gente constituiu a trading para poder já entregar para o produtor o grão dentro do fluxo de caixa que o produtor precisa. Uma coisa é eu chegar para ele e falar, a melhor recomendação de compra para você é farelo de soja com pagamento de 7 dias. Ele vai falar, beleza, mas eu não tenho fluxo de caixa para suportar essa compra estratégica a um preço super adequado, porém com um prazo de 7 dias. Então, a nossa trade já encontra o produtor e fala, olha, cabe no seu fluxo de caixa em 3 parcelas, em 4 parcelas, em 6 parcelas. Então, a gente leva a oferta, coloca o plano financeiro junto com essa oferta do grão dentro da Bioma Trade e aí um serviço a mais. Aí, quando eu olho para o lado, eu falo, poxa, eu tenho um consultor que me ajuda a nutrir, gerir e construir soluções junto ao meu rebanho. Eu tenho um braço que me ajuda a comprar melhor. Isso é um serviço fundamental para a construção de liquidez das fazendas. Há muito dinheiro indo para o ralo das fazendas que não têm tempo para assistir o mercado, para entender as forças que empurram os preços para baixo ou para cima, para se posicionar de uma maneira adequada no tempo. Tem muito dinheiro sendo desperdiçado em compras não orientadas, né? E aí o terceiro braço do braço financeiro é quando a gente ajuda o produtor a disciplinar o custo de capital ou levando recursos para que ele possa estruturar a operação financeira dele de uma maneira mais adequada. Como eu disse no começo, dinheiro é uma matéria-prima como outra qualquer, tá? Poucos produtores sabem comprar matéria-prima dinheiro, ou às vezes pegar essa matéria-prima dinheiro e transformar naquilo que é o fim, né? Em mais recursos, em mais liquidez, em mais capacidade produtiva no tempo, né? Então, acho que aí a gente foi construindo, tenho certeza absoluta, esse conjunto de soluções para que a gente pudesse ser cada vez mais relevante, cada vez mais assertivo na construção de margem das fazendas que a gente assiste. Certo. Vinícius, como que você vê o futuro do agronegócio brasileiro? Você acha que a gente está caminhando bem? Vocês trabalhando, né, oferecendo soluções aí para os produtores, como que você vê? Você é otimista? Não, otimista sem dúvida, porque a gente tem características naturais, né, desde a construção do nosso território, que nos oferece uma capacidade competitiva excepcional, tá? Então, qualquer brasileiro que entende minimamente o agro, ele tem que ser otimista hoje, amanhã, daqui 10 anos, 100 anos. Enquanto pessoas comerem coisas que brotam da terra, né, qualquer pessoa, qualquer brasileiro tem que ser otimista com o agro, né? Então, certamente que sim. Agora, há uma série de desafios, né, de entendimento de cadeia, de entendimento de base, da relação da produção com os mais diversos interesses dos consumidores, que muda no tempo, né? Nós, enquanto consumidores, a gente, de fato, evolui, o nosso paladar evolui no tempo e os nossos interesses de compra também mudam no tempo, né? Então, as gerações mais novas, X, milênios e coisas do Z e tudo mais,
elas têm interesses de compra diferentes dos meus pais, diferentes dos nossos avós, né? Elas têm percepções de valores diferentes. Então, eu acho que aí sim o agro brasileiro tem total condição de se moldar a qualquer tipo de demanda, se moldar a qualquer tipo de estrutura produtiva ou exigência produtiva, porque sim, a gente é o país que mais produz serviço ambiental, nós somos o país que mais produz com sustentabilidade, nós somos a cadeia mais limpa de produção de toda e qualquer comida que é produzida aqui no país, sobre qualquer esfera, qualquer ótica, mas a gente tem desafios de acomodação, de entendimento da realidade como se está e como está por vir, que é inerente, né, a qualquer cadeia produtiva. E eu estou muito otimista que a gente vai poder contribuir para o entendimento desses desafios, para encontrar soluções que esses desafios vão nos impor, né, e deixar um mundo melhor no fim do dia, com alimentos mais sustentáveis, com comunidades enriquecidas, com um ecossistema que de fato nos orgulhe, né, que o papel que a gente tem em relação ao mundo. Então eu sou otimista e serei sempre. Certo. Vinícius, o agronegócio, às vezes, ele é muito vilanizado, né? As pessoas colocam como uma atividade que desmata, usa agrotóxico, enfim, a gente vê muita bobagem por aí de pessoas que não entendem, não conhecem a atividade. Sendo que a realidade é outra. A gente sabe que da porteira para dentro tem muita sustentabilidade, desenvolvimento, tecnologia, e é importante que as pessoas conheçam. Às vezes a maior parte da população urbana não conhece, nunca entrou na fazenda. Qual que é a importância da gente desmistificar isso e mostrar realmente como é o agronegócio brasileiro, que é exemplo, né, para o mundo em várias questões? De fato é exemplo, mas não quer dizer que a gente também não tenha questões a serem corrigidas no tempo. Por exemplo, no começo do século passado, se você quisesse fazer uma cirurgia, o médico te daria o uísque para você beber e literalmente você ficaria embriagado para poder extrair, enfim, qualquer coisa que tivesse que ser feita enquanto cirurgia, né? Então, o tempo e a evolução, nós enquanto espécie, faz com que a gente evolua nas práticas, evolua no entendimento. Há coisas que nós fazíamos lá atrás, por exemplo, você pega a indústria de cana-de-açúcar, antigamente colocava no fogo, hoje não coloca mais. A colheita da cana era feita sob condições muito precárias, hoje não é mais, né? Mas assim como a nossa capacidade de se deslocar, assim como a nossa capacidade de construção de ferramentas, assim como a nossa capacidade, se a gente for pegar muito lá atrás mesmo, nós, enquanto os sapiens, né, os nossos ancestrais, eram caçadores e coletores e tinham ferramentas extremamente precárias de caça, extremamente precárias de coleta, né? Não tinha capacidade de armazenar comida, né? Em 20 mil anos, como a gente evoluiu enquanto espécie? A gente está hoje perseguindo outros planetas para a gente poder colonizar. É incrível, em 20 mil anos, né? Nos últimos 100 anos a gente evoluiu absurdamente. Nos últimos 50 anos nós evoluímos de forma incrível. Nos últimos 10 tem muita evolução. E nos próximos 50 viram outras. Ou seja, erros do passado não são certeza de acertos no futuro, nem de erros que serão recorrentes, né? Quando as pessoas criticam o agro, eu acho que elas estão criticando uma visão que já foi, de coisas que... ou criticam algumas práticas que não são mais verdadeiras. Mas com todo o entendimento no tempo presente, local, o produtor está sempre fazendo o seu melhor. Quando diz que o produtor é responsável por desmatar, por degradar, não, gente, a terra é o ativo dele, é o patrimônio dele, é a casa dele, é onde ele produz riqueza. Ele cuida muito bem do patrimônio dele, ele cuida muito bem da terra dele com os recursos que ele tem disponível hoje, com os melhores recursos que eles têm à disposição hoje. E pode ter certeza, quando alguém tem uma visão deturpada, que o agro é uma cadeia que não está conectada com o tempo moderno, com as ferramentas, o desafio é enxergar toda e qualquer indústria e ver qual indústria tem mais tecnologia empregada do que o agro. Né? A quantidade de tecnologia que tem no implemento agrícola, numa máquina agrícola, ou no entendimento da construção de uma molécula que vai evoluir na produtividade ou na defesa de uma planta ou de um animal que consome uma ração, é incrível. A quantidade de ciência que está dentro do agro é incrível. Não tem uma cadeia de mineração, é uma cadeia que usa uma tecnologia do século passado de implosão, que ainda explode uma rocha grande,
traz isso em moe em granulometrias menores e exporta. É a mesma infraestrutura há tempo. O que aumentou é o tamanho da capacidade da máquina, o tamanho do transporte, o tamanho do navio que leva minério. Mas qual que é a inovação que tem na indústria de minério, né? Qual a inovação que tem na indústria, sei lá, de construção civil, sobretudo no Brasil? A gente constrói prédios do mesmo jeito há muitos anos. Tijolo, cimento e tal. Está evoluindo, mas... Agora, olha o quanto o agro evoluiu em capacidade produtiva por hectare, em entendimento da relação do ambiente para buscar a melhor performance possível, sobretudo de preservação do ativo terra, do patrimônio terra, preservação do meio ambiente. E o produtor está sempre pronto. Tem sempre um congresso falando onde está a fronteira do conhecimento, e esses congressos estão sempre cheios de pessoas interessadas em fazer o seu melhor. Então a gente usa 100% dos recursos disponíveis hoje, da forma que a gente construa o melhor agro hoje. E se amanhã houver qualquer tipo de inovação, o produtor é o primeiro interessado em aplicar essa inovação na atividade dele. Ou seja, uma cadeia de gente curiosa, de gente moderna, que busca melhoria todos os dias e que evolui no tempo, né? O que a gente fez que não era eficiente lá atrás já foi mudado e corrigido faz tempo, né? Então a gente está sempre no tempo presente com os melhores recursos disponíveis para qualquer cadeia que o agro se preste a produzir, né? Essa é a minha visão. E quem quiser olhar diferente disso, convida a visitar um produtor de algodão do Mato Grosso, uma fazenda de leite do Triângulo Mineiro, uma fazenda de HF do Alto Paranaíba. Você vai ver muita ciência, muita tecnologia sendo empregada para a preservação e produção de alimentos, né? Eu acho que a gente também não pode brigar com a cadeia que nos nutre, né? Então, enfim, não faz sentido. É um discurso muito vazio na grande maioria das vezes. É desconhecimento, né? Pode ser. E aí é o papel de um evento, né, de uma conversa como a nossa, ou também do produtor, dizer de fato como são as coisas, né? Dizer de fato como é produzido e, sobretudo, como nós somos abertos, como o agro é aberto à inovação. É uma cadeia extremamente inovadora. Então, sempre foi e sempre será, né? E expor isso é o papel nosso. Você vê um monte de gente falando coisas absurdas que não tem entendimento. Esses dias eu vi um podcast de uma médica que eu até gostava, assim, não gosto de muitas coisas que ela diz, na verdade, mas ela colocou que a cadeia de leite, a vaca produz 120 litros porque veio de uma molécula de uma indústria do setor de petróleo chamada Monsanto. Sabe, tanta desinformação de uma pessoa que tem, de certa forma, um respaldo, que é ouvida por milhares e milhares de pessoas, que ela está falando uma coisa que ela desconhece completamente. Então, antes da gente reverberar e ficar debatendo, convida, vem cá, vamos lá ver a realidade como ela é. Você quer conhecer a base? Você quer realmente ter um entendimento da cadeia? Vamos lá, vamos conhecer. Apresenta para ela uma vaca, apresenta para ela uma fazenda, apresenta para ela a Fazenda Cabo Verde e vê, por exemplo, como eles cuidam do bem-estar animal, que é um negócio encantador, é literalmente encantador. Você olha para aquilo e fala, olha, é dessa cadeia, desse tipo de gente que produz comida de altíssimo valor biológico e que nutre diversas pessoas que você está falando, por desconhecimento, né? Então, se a gente jogar a luz nas melhores práticas, e elas são sempre a referência para que todos os outros produtores possam perseguir a melhor forma de produzir, a gente está prestando um papel, a gente está prestando um serviço muito importante para a humanidade, né? Então, vamos fazer isso, vamos falar do que é bom, vamos expor o que é bom, né? E essas notícias negativas, perdão, elas ganham uma dimensão enorme, né? Recentemente a gente teve também um ator que falou que as vacas, ao serem ordenhadas, elas são torturadas. Gente, é tão óbvio que um animal que é bem cuidado, bem tratado, ele vai produzir mais. É claro que o produtor não vai fazer isso com o animal dele. E isso toma uma proporção enorme, né? Uma notícia péssima, falsa e que toma proporções muito grandes. A maioria absoluta das pessoas, por alguma razão humana que a gente desconhece, abre uma página cheia de notícias, elas perseguem as notícias piores, né? Assim, fulano que morreu, essa notícia está sempre nas mais tragédias vistas. Sempre estão assim. Ou o outro que disse mal da cadeia, e o pior, a gente reverbera isso, né? Agora, dificilmente você vê, por exemplo, o que os estudantes de veterinária da Universidade de Botucatu
tem feito para construir uma bolsa de compra de leite para distribuir para os orfanatos da região, né? Os estudantes de veterinária lideram uma ferramenta como essa de buscar em todos os parceiros que estão em torno da universidade, da escola lá de veterinária de Botucatu, que inclusive o Zequinha faz parte e tudo mais, que ajuda a construir esse trabalho. Isso nunca vai ser manchete, isso nunca vai estar na capa de nenhum jornal, né? Por alguma razão que eu desconheço. Ou seja, agora, se um estudante alcoolizado, infelizmente bateu o carro, atropelar alguma pessoa, isso é manchete. E lá em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão ver sempre o pior. Por que isso? Não sei. Agora, eu pelo menos falo por mim, eu tento me nutrir daquilo que é bom. Eu tento me nutrir daquilo que de fato eu posso sair melhor, né? E aí eu persigo o que está de melhor, que tem os melhores exemplos, as melhores práticas, para que eu possa construir meu pensamento, minha forma ordenada de ver o mundo e tudo mais. E tem um monte de coisa boa. Eu vejo um monte de coisa boa em todos os lugares que eu vou, um monte de ações muito boas em todos os lugares que eu vou. E isso que pelo menos eu coloco para mim e tento dividir com o nosso time, para ser a nossa referência, sabe? Ser o que como a gente olha o amanhã, né? De novo, há uma série de ações excepcionais feitas pelos sindicatos rurais de Uberlândia. Tem um trabalho social absurdamente incrível, tem uma relevância incrível durante a pandemia. Os produtores mantiveram a produção de comida, a distribuição de alimentos durante a pandemia, onde estava todo mundo recluso e resguardado em casa. O agro, de fato, manteve a atividade produtiva com muita coragem, com muita vontade, e manteve o mundo alimentado e saudável, né? Isso não é notícia, né? Então, vamos jogar a luz nisso, né? Se a audiência aumentar, teremos um mundo melhor. Então, vamos construir mais notícias boas, mostrando que de fato como acontece, né? Isso aí, comunicar cada vez mais o setor, o que acontece dentro dele. Vinícius, a gente sabe que daqui a uns anos a gente vai precisar produzir mais do que é produzido hoje, né? A população vai aumentar, tem esses dados já. E como que você vê, hoje é o maior desafio do agronegócio, produzir mais em menos? Eficiência, sustentabilidade, qual seria o maior desafio do seu ponto de vista? Bom, assim, graças ao agro, a espécie humana pode continuar crescendo em paz, né? Porque a gente sustenta com alimento, né? Então, podemos nos reproduzir, que está tudo certo, a gente vai produzir mais comida e o planeta suporta 10 bilhões de pessoas em 2050 tranquilamente com a capacidade produtiva que nós temos. Agora, o desafio de produzir mais por hectare ou o desafio de produzir mais por unidade agrícola, né? Ela é perene, recorrente, e sempre a gente vai perseguir uma produtividade maior, né? E a produtividade pode ser encarada sobre dois drivers claros, assim, produzir mais por hectare ou produzir gastando menos recursos por hectare, né? Então, de novo, há sempre uma busca do entendimento maior de qual é o melhor arranjo produtivo, né? E não tem ninguém casado com o erro. O agro não tem compromisso com o erro, de forma alguma. Se alguém identifica uma forma melhor de produzir em alguma região do mundo, os produtores se organizam, vão lá, conhecem o produtor que identificou a melhor prática de produção, abre a fazenda para mostrar para os outros. É uma atividade que agrega, né? É uma atividade que as pessoas dividem o que sabem, dividem o que têm para ampliar, né? Se um produtor hoje de carne bovina, por exemplo, quiser conhecer como o maior confinador do estado de São Paulo está praticando o seu processo de produção de carne, ele abre a porteira da fazenda dele, ele abre a porta da casa dele, ele recebe, ele mostra tudo, ele divide o conhecimento. Eu nunca vi um segredo industrial de uma fazenda. Eu nunca vi um produtor guardar para si um conhecimento que é importante para o seu colega e ele não passa. Nunca vi. Nunca cheguei numa fazenda que um produtor falasse assim: Vinícius, lá você não pode não, porque é onde a gente tá o pulo do gato, tá onde a gente faz algo que só nós sabemos. Nunca vi, tá? Então, o desafio da produtividade, eu acho que ele é, como diz, perene, constante, e a gente vai sempre conviver com ele. E aí você tem uma indústria de ciência muito profunda e ampla construindo essas soluções. Agora, sobre a ótica
de produzir isso de maneira sustentável está embarcado já na ciência de como produzir a produção de maneira sustentável. O agro é o principal motor de arrefecimento do calor da Terra, sem sombra de dúvidas. Não há nenhuma outra cadeia de valor que possa reduzir mais o impacto ambiental do que o agro, né? Não há. Até porque o carbono saiu do solo, foi para a atmosfera e ele tem que voltar para o solo, né? Quem vai trazer isso de volta para o solo é o produtor, né? Enfim, né? Agora outras cadeias que precisam ser corrigidas, né? Por exemplo, a cadeia de distribuição. Se a gente vai produzir mais soja no Mato Grosso, a gente precisa então melhorar a infraestrutura de deslocamento dessa produção até chegar nos mercados europeus, asiáticos, enfim, para o mundo, né? Lá atrás a gente tirava num caminhão de 15 toneladas, de 8 toneladas, a produção de uma fazenda. Levava até um armazém distante, que era armazenado, e levava até os portos que eram precários e pequenos. Hoje a gente tem uma infraestrutura portuária cada vez melhor, o Arco Norte ganhando cada vez mais relevância, a estrutura de deslocamento de cargas no país continental como o nosso sendo investida, talvez não na velocidade que a gente precisa, mas está evoluindo, né? A nossa malha ferroviária está evoluindo, a nossa malha rodoviária precisa evoluir cada vez mais, mas evolui, né? Os nossos portos evoluem, então a condição para que cresçam o mundo a 10 bi de pessoas, e esse crescimento vai se dar muito na Ásia, e a comida produzida nas Américas, talvez na África, chega até essas pessoas, é uma equação de otimização muito ampla. Produtividade por hectare, deslocamento de carga no tempo, estrutura financeira para suportar esse arranjo produtivo, entendimento de risco, disciplina de produção, relação dessa produção com o meio ambiente, ou seja, são muitas frentes, né? Então, para que a gente possa nutrir 10 bilhões de pessoas, a gente tem que diminuir a quantidade de mata-burro que tem nas fazendas de Minas Gerais, por exemplo. Já ajuda muito. Aumentar a velocidade de deslocamento dos caminhões ajuda muito. Fazer com que esses caminhões desloquem a uma velocidade melhor, né? Porque a velocidade de deslocamento de cargas no Brasil é baixíssima. É baixíssima, baixíssima. Por exemplo, se é uma coisa que ajuda a gente a produzir 10 bilhões de toneladas, a nutrir 10 bilhões de pessoas, por exemplo, você colocar aonde existe pedágio, onde todos os caminhões não precisem parar para pagar o pedágio. Você aumenta a velocidade média de deslocamento dos caminhões de forma absurda, né? Aquele que tem que parar para prestar conta, fazer o pagamento do pedágio e tal. Até hoje, sempre dá para fazer isso, enfim, cobrar isso de maneira automática de tantas formas, já é uma contribuição para que a gente aumente a eficiência produtiva. Produzir comida no interior do Brasil e alimentar uma pessoa no sudeste da Ásia é uma cadeia muito longa de soluções que têm que ser construídas. E eu acho que o Brasil está se qualificando, onde a gente ainda tem um gap grande de performance, e já está hiper qualificado em outras. Os serviços ambientais ao produzir comida, certamente nós somos referência para o mundo. No deslocamento de cargas, a gente tem muito a evoluir. Como que você vê o Brasil nesse ranking, né? Ele se compara aí a outros países. Você acha que a gente tá como nesse? No ambiental, certamente em primeiro lugar. Assim, todo produtor é um prestador de serviço ambiental para a humanidade, todo produtor brasileiro, porque ele tem uma reserva legal sobre a sua responsabilidade, e ele não é pago por isso. Ele retém um pedaço do ativo, é como se fosse qualquer pessoa da cidade que talvez entenderia, assim, quem tem 10 apartamentos para alugar, por exemplo, quem tem 10 imóveis que estão disponíveis para alocação, para que ele tenha renda, imagina que o Estado dissesse, olha, dos seus 10 apartamentos, 2 tem que estar disponível para que a comunidade usufrua de alguma maneira, né? O produtor das suas 10 unidades produtivas, ele reserva 20% disso, né? Enquanto reserva legal, para que haja um serviço ambiental em cada uma das fazendas. Isso não é dito. E se for dito, talvez eu não sei se eles têm entendimento disso, né? De quão relevante é esse trabalho que nós temos. Em outros biomas, a reserva legal é ainda maior, né? Então, na parte ambiental, nós somos, assim, disparado, o país que mais tem serviço ambiental incorporado aos grãos produzidos, consequentemente ao frango produzido, ao ovo produzido, ao leite produzido, à carne suína produzida. Agora, de novo, há outras frentes para a gente poder evoluir, né?
né, na nossa relação com o Estado, na nossa relação com o mercado financeiro como um todo, né, na nossa relação, né, na infraestrutura logística. Tem muita coisa a ser evoluída aqui, ainda nos coloca talvez no ranking mais acima, né? Mas se o mundo toma suco de laranja, o Brasil é extremamente responsável por isso. Se o mundo consome soja, o Brasil é extremamente responsável por isso. Se o mundo consome frango, cada vez pode ter mais acesso à proteína animal, nós somos extremamente responsáveis por isso. Café, nem se fala, né? Então, a nossa relevância é muito grande em muitas áreas do que tange a produção agro. Bom, Vinícius, muito obrigado pelas suas informações. Sabe muito sobre o setor. Eu espero que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, tenham gostado também, né? Aprendido. Obrigado mesmo. Obrigado, privilégio. Certo. E até o próximo BiomaCast.